O painel número 5 nos trará uma abordagem contemporânea e estratégica. Inovação, ESG e cooperação. Temas que redefinem o papel dos conselhos profissionais no século XXI. Para fazer a exposição neste painel, convidamos o Dr. Luiz Eduardo Mercês. Por favor. O Dr. Luiz vai falar sobre ESG. Convidamos também, representando o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, a doutora Carolina Jéssica da Silva Salado. Convidamos o Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Juliano Rainer. Representando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, doutor Holmes Naspolini. E para presidir esse painel, convidamos a presidente executiva da Associação Nacional das Empresas de Engenharia de Consultoria em Infraestrutura, Transporte e Meio Ambiente, a Anetrans, doutora Luciana Dutra. A doutora Luciana está chegando, vamos aguardar alguns instantes. Bom, enquanto isso, estamos aqui com os expositores. Sendo assim, passo a palavra para a doutora Carolina. Perdão, a doutora Luciana acabou de chegar. Pedimos uma salva de palmas. Doutora Luciana Dutra. Perdão, doutora Carolina. Agora sim, para presidir, doutora Luciana, com a palavra. Muito bom dia a todos, né? Desculpa aí pelo pequeno atraso. Me chamo Luciana Dutra, estou na presidência do Conselho da Anetrans. O que é a Anetrans? A Anetrans é a Associação Nacional das Empresas de Engenharia de Infraestrutura e Meio Ambiente. Nós congregamos lá as maiores empresas do nosso setor e nós conseguimos evoluir para um bom posicionamento institucional, né? Empresas de 80 anos, 70 anos, 60 anos, empresas que ajudaram aí a planejar e a construir o Brasil, né? Atuamos não só na parte de infraestrutura, mas também na parte de meio ambiente, na parte social. Trabalhamos com as regulamentações, né? E sempre com o apoio das instituições. Hoje nós somos prova viva de que a união das instituições é que faz a diferença. Nós conhecemos da realidade do Brasil, da realidade não só do nosso setor, mas do setor do agronegócio, da realidade da sociedade, do que a sociedade precisa. E essa aproximação entre os órgãos institucionais, entre todas as entidades, entre o Poder Legislativo e os órgãos de controle, é que nos trouxe a experiência de fazer diferente e o nosso sucesso que hoje a gente tem dentro da instituição. Pelos 11 anos que eu estou lá, junto ao Conselho, eu vejo que um fator fundamental foi a união das entidades, né? O apoio que a gente sempre teve do CONFEA, dos CREAS, da OAB, de todas as instituições trabalhando em conjunto. Um grande marco que a gente teve em conjunto foi, primeiro, a união das próprias empresas, né? Porque antes a gente tinha muita vaidade dos setores, e todos com um propósito em comum, né? O nosso propósito final é desenvolvimento da sociedade.
e trabalhar todas essas variantes, né, como ISD, como inovação. Segundo, foi a mudança da lei de licitações. Nós trabalhamos assiduamente junto com todas as outras entidades, com o CONFEA, com o CREA, com o CAL, com a OAB. Nós conseguimos congregar todas as entidades num propósito único. Então, eu acho que esse painel aqui é muito para falar sobre isso, sobre a necessidade da proximidade, da união, de trazer e de buscar sempre a realidade que a sociedade precisa para a gente ter esse compromisso de transição, né? É um momento de extrema transição não só legislativa, mas transição de consciência, né, de transformação, com processos de adaptação climática, com processos de adequação regulatórios e com a necessidade premente que é o desenvolvimento do PIB do Brasil. E só que nós também temos um grande desafio que é fomentar a qualificação profissional. E esse é um compromisso não só das instituições, né, das universidades, mas nosso também. Nós temos que fazer um compromisso em conjunto para que a gente fomente o mercado com o interesse dos jovens, dos profissionais, em buscar e ingressar engenharia, em direito, mas qualificar cada um para serem profissionais. A gente vê aí no nosso dia a dia trabalhos aí sem qualificação, sem interesse. A internet veio aí muito a colaborar, mas também está atrapalhando, porque a gente tem muitos trabalhos Ctrl+C, Ctrl+V. Então, essa tecnicidade está sendo esquecida. E eu acho que, enquanto Mútua, enquanto CONFEA, enquanto CREA, enquanto ANETRANS, enquanto CAF, bancos internacionais que têm o interesse em investir nesse processo de qualificação, e hoje a gente sente a necessidade de aprimoramento de projetos, de aprimoramento de planejamento, a gente tem que buscar essa união, né? E a gente tem recursos disponíveis, mas nós temos aí que estruturar projetos e programas com essa finalidade de qualificação e capacitação, né? Então, a mesa hoje ela é composta por profissionais de grande destaque, né, nacional, de grande primor técnico, e eu quero passar para o Dr. Juliano Reine. O Dr. Juliano é procurador do Rio Grande do Sul, é doutor e pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, permanente da graduação, mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A palavra, doutor. E alguém que veio falar em inovação e não sabe ligar o microfone, eu já me dei mal com vocês. Obrigado à presença de todos. Eu queria fazer um cumprimento especial a todos os senhores e as senhoras que compareceram no Congresso, e é por vocês, e vocês é que fazem esse Congresso. No fim do dia, vamos falar a verdade, a importância de um congresso como esse não necessariamente é estar aqui, é estar ali fora no cafezinho, trocando experiências e fazendo com que a gente tenha um network e essa troca de experiências é tão relevante. Então, uma salva de palmas e um efusivo aos senhores e às senhoras que estão aqui presentes, e cumprimento também o Dr. Zilmar Aziz pelo convite e por ser nosso maestro na estruturação desse congresso. O Lampedusa, eu tinha feito uma apresentação, mas se não tem problema eu falo, não sei se a equipe técnica quer colocar a apresentação. O Lampedusa, ele tem uma obra bastante importante de 1958, e ele vai dizer uma frase quando ele é um grande nobre de Sicília, e quando ele está indo à bancarrota, ele fala para o filho dele o seguinte: se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Em 2021, surge a nova lei de licitações, que já nem é mais nova, mas na época foi um movimento, para usar a palavra clichê, disruptivo. E eu lembro que um colega lá da Procuradoria, ele disse assim: é só mudar a lei 8666 de 93, troca o número e está tudo bem.
Aí eu disse, olha, colega, eu acho que isso vai dar problema, porque mudou muita coisa. A lógica mudou, a filosofia, a ideologia da lei e a estruturação de novas políticas públicas mudaram. E se a gente continuar mudando para continuar o mesmo, a gente vai obter os mesmos resultados. Tem um passador? Significa dizer que, a partir desse momento, nós temos uma legislação que acaba estruturando um novo panorama na nossa vida. Então, essa obra do Lampedusa, o Leopardo, e a pergunta é, sua organização comprou nos últimos meses alguma compra utilizando um instrumento novo na lei? Essa é a pergunta. A gente está só comprando menor preço? Melhor técnica? Ou a gente pode fazer diferente nas compras públicas e entregar para o nosso jurisdicionado dos conselhos profissionais e, no fim do dia, à sociedade algo melhor? É essa pergunta que talvez, que eu insisto lá no estado do Rio Grande do Sul, no meu microcosmos, aquele estado que fica ali na periferia do Brasil. Esse dia um colega meu do Rio Grande do Norte disse assim, se o Rio Grande do Sul é periferia, eu sou a esquina, né? Mas, enfim, lá naquele microcosmos do estado do Rio Grande do Sul, a gente tenta incentivar que as pessoas façam diferentes. E se isso é verdadeiro, como a gente está mudando a nossa cabeça a partir da lei 14.133. E, nesse ponto, o que veio de novo, e foi, talvez, a grande novidade que a legislação trouxe como um documento essencial às compras públicas. Se a gente pensar que a Lei 8.666, ela tinha dois paradigmas. Ela entendia o seguinte, ela partia do pressuposto que todo licitante é um canalha. Ele é um larápio, todo licitante vai querer achacar o poder público. Então, o negócio é o seguinte, ó, vamos colocar formalidade, vamos fazer um processo burocrático, porque daí não vai ter corrupção. E por isso que, durante a Lei 8.666, não teve superfaturamento e corrupção, né? Não. Então, a lógica não deu certo. Então, a grande sacada da Lei 14.133 foi mudar esse panorama. Dizer o seguinte, não, o mercado não é esse achacador, o mercado pode ser a solução, vamos conversar com o mercado, não vamos ter essa postura adversarial, o mercado não é um adversário, o licitante não é um adversário. Então surge um documento que é essencial, que é o estudo técnico preliminar, e ele vai dar duas soluções para todos nós. Primeiro, ele vai ser a proteção do gestor público. No fim do dia, quando a gente justifica a nossa opção por uma compra, dentro do estudo técnico preliminar, a gente vai dizer o seguinte, eu utilizei essa compra, que ela é ambientalmente sustentável, tendo em vista que os estudos que eu fiz aqui demonstram que eu estou protegendo mais o meio ambiente. Ah, mas está pagando mais caro. E daí? Vamos acabar com o feitiço do menor preço. Dá um ódio. Eu estou aqui, eu quase estou messiânico, assim, eu estou numa cruzada. Eu aproveito toda a palestra para falar, né, que tem que parar com essa... Eu aproveito tudo, tento encaixar, né, que é para acabar com o menor preço. Porque, no fim do dia, o menor preço gerou compras mais caras. Esse é a grande sacada que a gente tem aqui. Eu me lembro que... eu posso contar uma história? Um dia eu cheguei me chamaram na Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, eu já não dormi de noite quando me chamaram, imagina falar com o comandante da Polícia Militar. E ele dizia o seguinte, eu estou aqui, você precisa me ajudar. Eu disse, claro, comandante, eu jamais vou negar algo para a Polícia Militar, imagina, né? E nunca sabe quando a gente vai precisar da polícia, mas voltando. Então, nesse ponto, ele disse assim, eu estou comprando pneu chinês, ele é 30% mais caro, mas... ele é 70%... 30% mais barato, 70% do preço normal, mas ele me dura metade. Eu disse, mas isso é compra burra. Sim, mas é menor preço. Me ajuda a sair do menor preço. Então, quantas vezes a gente comprou a luva, não é, no posto de saúde, que ela furava e o enfermeiro, o médico, tem que botar duas. Porque eu tenho um produto ruim, licitação menor preço. E o ETP vai ajudar isso. Mas mais, ele vai ter duas outras características importantes. Ele vai fazer com que a gente compre melhor e a gente vai estruturar uma compra que, efetivamente, ela nos diga que eu tenho uma matriz de risco. Ela vai mapear os riscos antes. Então, eu tenho um trabalho maior na fase interna, mas um trabalho mais facilitado na fiscalização. Ou seja, quando eu mapeio esses riscos antes, eu estou, obviamente, gerando uma fiscalização mais facilitada. Isso é uma premissa básica para quem trabalha com gestão de projetos. Planeje muito para executar pouco. Um mantra clássico da gestão de projetos. Então, o ETP, hoje, ele é um instrumento
bastante analisado pelo Tribunal de Contas. Então, se o senhor, a senhora ou eu, assim, fazer TP, eu vou fazer um recorte-colhe aqui, vou fazer IA, mandar a IA fazer. O Tribunal de Contas mudou a forma de auditoria dele. Ele não está vendo a vírgula mais do edital. Ele está tendo um olhar holístico para ver como a gente está estruturando o planejamento das compras públicas. É essa a lógica do Tribunal de Contas, no caso das compras públicas. E nesse ponto, ele vai dialogar com coisas desse tipo. Não sei se todo mundo reconheceu. Não? Não. Eu, para mim, assim, não faz muito sentido essa obra para mim, não é? E eu também não vou falar muito de futebol, porque quem torce por o Grêmio, né, não é melhor. Vamos deixar esse tema para outro momento, não é? Que não está muito favorável para mim agora. Mas o ponto aqui é, quando construíram Itaquerão, teve um momento em 2013 que a obra parou. Houve um atraso na obra, a obra parou. E eles foram no contrato saber, mas de quem é culpa o atraso? De quem é essa culpa pelo atraso? Não tinha no contrato. Aí a Odebrecht, a construtora da época, a Caixa, a FIFA e a Prefeitura ficaram lá dialogando quem é a culpa do atraso, quando que meia página resolveria o problema. E nisso ficaram assim, meses e meses discutindo, até que chegaram num acordo que tinha que terminar a obra para a Copa do Mundo. Significa dizer que esse não é um modelo virtuoso, cujo ETP, o Estudo Técnico Preliminar, poderia adequar melhor essa situação. A gente nunca sabe por onde... Bom, voltando. Não importa. O slide antigo, que eu não consigo voltar, a equipe de... eles voltaram para mim, obrigado, sempre tem um anjo da guarda, né? Essa matriz de risco, ela foi muito bem aplicada pelo Banco Central do Brasil. E ele tem um modelo de ETP muito virtuoso e muito sólido, com toda uma econometria, e eu acho que vale a pena a gente se inspirar no Banco Central com um modelo bastante virtuoso. Eu acho que, concluindo essa primeira parte, menor preço é preguiça. Eu acho que a gente pode fazer diferente, e eu queria demonstrar isso hoje, nessa breve exposição, como uma forma provocativa de que talvez a gente possa eliminar só essa figura do menor preço e tentar fazer compras mais estruturantes. E se a gente pode pegar nesse segundo ponto, que o Estado ele é um indutor do mercado e ele pode, assim, criar políticas públicas por meio da licitação. Uma visão de que a licitação ela é sempre um meio para atingir um fim, para comprar EPI para o CREA, para os fiscais do CREA, para ele comprar material de expediente, também por meio das licitações a gente pode impactar a sociedade. Como, Juliano? Ora, é possível que as licitações elas impactem, em primeiro lugar, na economia. Veja que eu tenho o PIB de Portugal em compras públicas do Brasil. Então, a gente compra o PIB de Portugal anual em compras públicas. Ora, eu tenho um mercado relevante. Então, quando o Crefito, lá no Rio Grande do Sul, José, né, ele vai comprar material, ele não poderia comprar dando preferência ao mercado local? Isso aconteceu no Ceará. Tudo bem que a merenda escolar não tem a ver com o conselho profissional, mas a gente pode pegar como paradigma. Em determinado município do Ceará, as compras públicas foram feitas dando margem de preferência para os produtores locais. Isso desenvolveu enormemente a economia local e havia uma interação dos professores com o mercado local. Então, se a fruta, o pão vinha ruim, eles tinham como cobrar isso. Não era um fornecedor externo. Então, é possível que a gente coloque, margem de preferência para o produtor local, induzindo, sendo o CREA local, o CREMERS local, a OAB local, um indutor desse mercado e um impactador nesse panorama. O segundo ponto é a sustentabilidade. Até que ponto a gente está falando aqui de ESG, a gente está falando de compras sustentáveis e a gente não está colocando paradigmas ambientais. Eu não sei se, como advogado, eu posso falar mal do meu cliente, que é o Estado do Rio Grande do Sul, mas como aqui eu estou como palestrante e não como procurador do Estado, eu vou falar um pouquinho mal do meu cliente, e aí vale para os outros estados, não é? Então, enfim, como é que o Estado do Rio Grande do Sul, que sofreu uma catástrofe sem precedentes, está nessa pegada de mudanças climáticas, como é que eles continuam fazendo concessão rodoviária de transporte, né, intermunicipal, e não exigindo que o ônibus seja sustentável, o ônibus elétrico, o ônibus a gás? Então, talvez o Estado, quando ele tenha que pensar uma política pública, ele tem que pensar ela como um relógio
que existem várias peças aqui. Então, eu brigo com o Estado do Rio Grande do Sul. Vocês não vêm falar, ou vamos falar em mudanças climáticas, em direito ambiental, em perspectivas ecológicas, mas a gente tem que mudar a forma como a gente faz concessão. Lembrando, o Estado não é um coitadinho aqui, ele é que faz a concessão, ele exige as regras da concessão. Então, a gente teria que pensar, talvez, como a gente faz essas novas perspectivas. E aqui é o Estado que usou a margem de preferência e ele aumentou as compras públicas, o PIB local em 30%, foi o caso do Nordeste, em que ele foi bastante virtuoso nesse sentido. Então, o que a gente poderia pensar aqui também? Um outro modelo virtuoso. Como é que a gente contrata limpeza? A gente contrata normalmente por hora, não é? A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela pensou o seguinte: se eu contratar por hora, a limpeza de canteiro, enfim, isso não necessariamente vai medir a qualidade. E ela colocou o que na empresa privada se chama de KPI, ou KPA, não é? E ela começou a contratar por resultado, por metro limpo, por metro de asfalto colocado. É uma mudança que ela é talvez simples, mas muito impactante, quando a gente começa a pensar as contratações para o resultado. Ou seja, eu quero no final do dia o entregável. Afinal de contas, qual é a satisfação que os senhores têm com os produtos que estão entregues para vocês? E para mim também. A impressora que não funciona, o computador que trava, a limpeza, aquele produto de limpeza que mais espalha a sujeira, ou o café, que se eu convidar os senhores para um café lá na secretaria onde eu trabalho, vai ser aquele café que desce, né, virando zoinho, não é? Porque é uma licitação menor preço. E um dia eu fui entender qual era a marca do café, era Café Odebrecht, né? Então, talvez me disse muito da qualidade do café no estado do Rio Grande do Sul, porque era uma licitação menor preço. Será que a gente não pode contratar para o resultado e os senhores avaliarem qual é o resultado desse produto? A gente fazer colocar no contrato de que o fornecimento desse produto pode ser suspenso se o usuário, o destinatário, ele não está satisfeito? Ora, vamos imaginar que a professora Carolina, ela quer contratar um encanador para a casa dela. E ela não conhece encanador. E ela vai no Google e pesquisa. Aí tem um encanador lá no Google, nota 4.7, o outro 13.8. Qual ela vai contratar? A gente faz isso no mercado. A gente não, mas aí, não, eu não quero ver o mercado, como é que o mercado faz, eu quero continuar contratando a mesma coisa. Isso não faz sentido. O mercado mudou, a vida mudou, senhores. Então, hoje a gente tem ranqueamento, a gente recebe produto do Mercado Livre, e aí tem um papel assim: por favor, não reclame no Mercado Livre, fale comigo que eu troco para você. Não é? Porque as empresas hoje, elas estão no ranqueamento, porque a gente não ranqueia as compras públicas. Todo mundo faz isso. E a gente está virando, a gente não é século mais XIX, a gente é século XXI. Então, toda decisão de uma compra é uma decisão de país. E quando a gente começa a fazer diferente, a gente deixa um legado. A gente muda a vida das pessoas, a gente começa a ser paradigma para os outros setores. Então, o terceiro paradigma que a gente tem será que a gente consegue comprar o que não existe? Eu vi aqui, no primeiro vídeo da manhã, os fiscais do CREA fiscalizando, desculpa a redundância, indo nas obras, para ver se as obras estão certas, enfim, que era um programa do CREA de São Paulo. O IBGE, ele contratou agora algo que não existia, que é uma inteligência artificial que hoje vai mapear o caminho, a rota dos recenseadores. Estima-se que o censo de 2027, que duraria 6 meses, vai durar 2 meses, porque a IA vai começar a otimizar as rotas. Ora, porque existe uma IA que pode otimizar as rotas dos fiscais do CREA? Eu não sei. Mas hoje mudou o paradigma, o mercado não é adversarial. E o Banco do Nordeste fez isso, dialogou com o mercado e disse o seguinte: ele admitiu, de forma humilde, que ele não sabia da solução, mas construiu isso com o mercado. Juliano, tem solução? Tem paradigma? A gente já faz isso direto nas concessões por meio de proposta de manifestação de interesse. A gente faz isso nas concessões. As últimas propostas de manifestação de interesse foram 3 aeroportos, 3 reestruturações de aeroportos do estado do Rio Grande do Sul. Foi Passo Fundo, Santo Ângelo e uma outra cidade que eu não lembro. E foi super virtuoso, porque vieram projetos super customizados. E assim, você tem, na lei, o diálogo competitivo e você tem a proposta de manifestação de interesse, que é o APMI, que é um instrumento velho, um instrumento já baixo, enfim, não é? E aí, obviamente, esses dois exemplos são virtuosos quando a IA falou também a Receita Federal para a detecção da malha fina do imposto de renda. Ai, me dá um troço falar imposto de renda, não é? Enfim, da malha fina do imposto de renda em relação ao que impacta todo mundo. A gente, talvez, vai ter que começar a admitir, todos nós,
que a gente tenha humildade de entender que mudou e que a gente pode dialogar com o mercado. Isso não é errado, pelo contrário, desde que a gente o faça conforme nos determina a legislação. Então, o ponto nosso é, para Lampedusa, ele queria, obviamente, mudar as coisas para permanecer o mesmo. Ou seja, ele pretendia que as coisas mudassem para que ele continuasse governando. Isso não faz sentido. Se a gente entender que a Lei 14.133 é um museu de grandes novidades, e ela não deixa de ser importada, ela poderia ter feito coisa diferente? Poderia. Mas hoje eu tenho SIX, uma nova forma de contratação, eu tenho marketplaces que vão ser instituídos para todos os municípios. A Confederação Nacional dos Municípios fez um grande mercado, tipo uma Amazon, né, um Shopee, um Alibaba, não sei se existe isso, mas, enfim, não é, de compras públicas. A gente está pensando novo, a gente está dialogando com aquilo que está existindo, porque hoje a gente compra livro, computador, sei lá, tudo por esses marketplaces. Por que as compras públicas não podem ser assim mais eficientes, mais baratas, com maior qualidade, quando começa a ranquear essas pessoas, como ocorre na Amazon, no Google, etc. Então, a ideia é que a gente talvez tenha que mudar para que as coisas mudem, para que a gente faça diferente, vendo essas oportunidades que a Lei 14.133, repito eu, contratação por resultado, ETP que mapeia riscos, contratação por demanda, repartição de riscos. Ora, vamos imaginar que o Conselho Regional de Psicologia ele tem muitas multas que não foram cobradas. Por que a gente não dá um incentivo, que os ingleses chamam de nudge, um empurrãozinho, para que o escritório de advocacia, quanto mais multas ele cobrar, ele ganha uma porcentagem pelo lucro. Isso é super normal. Pelo lucro não, pelo capacidade de arrecadação, pela arrecadação que ele faz. Então, você contrata o escritório de advocacia, ele vai cobrar as multas que não foram pagas, sei lá, multas, anuidades que não foram pagas, e ele ganha uma percentagem nessa arrecadação. Isso é um incentivo, é um ganha-ganha, é um ótimo de Pareto. Então, o ponto aqui acho que o Guimarães Rosa nos ensina muito, né, no Grande Sertão Veredas. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. E todos os dias eu aprendo em licitações, e todos os dias eu acho que se a gente tiver esse espírito de fazer o novo, se dedicar a fazer o novo, a gente vai mudar a vida das pessoas. Muito obrigado. Perfeita reflexão, doutor Juliano. Eu acho que nós precisamos mesmo pensar no planejamento, especificamente das contratações. E hoje a gente tem esse desafio, ainda tem o desafio em relação ao menor preço, principalmente nos municípios, porque nós não temos a parte de assessoria técnica para pensar no planejamento. Enquanto órgão de controle, enquanto instituições, nós temos que sair do papel fiscalizador e trabalhar naquilo que o senhor disse, na origem das coisas, para nascer correto. Eu sempre falei isso quando era dos debates de pregão, menor preço, técnico e preço, que o pior do que o mercado ofertar é aceitar. Então, o Estado, sim, é o formatador de grandes políticas públicas e ele é o que pode ditar o futuro, né? E, enquanto menor preço, eu trago 3 eixos que nós temos que trabalhar em conjunto aí. Hoje, a gente tem o subterfúgio do RDC integrado, que ainda se usa menor preço. Nós temos o subterfúgio das atas de registro, que ainda se usa o menor preço. E nós temos também a aplicabilidade errônea e a interpretação errônea da lei, no artigo 57, que não aceita o limitador dos 25%. Né? E ainda mais um fator que os nossos preços, a nossa base de composição de custo, ela já nasceu com o menor preço. A gente está baseado, muitas vezes, no ciclo, que pegou a média dos últimos anos de precificação, em que nós tivemos aí 50% até 70% de desconto, e colocou a média no ciclo. E o ciclo é o maior parâmetro, né, junto com o SINAP, para a formação de custos aí para os nossos municípios, nossos estados. Então, a gente tem que trabalhar junto para a gente chegar lá numa melhor entrega para a sociedade efetiva de obras e com a qualidade devida, né? Muito obrigada pela fala, tá? Agora nós passaremos para a doutora Carolina, né, que pode nos trazer aí como que é o papel técnico dos conselhos e como que nós pode promover essa cooperação aí em busca dos fatores de governança e inovação. A minha responsabilidade já era grande, então, depois da fala do doutor Juliano, ainda ficou maior ainda, né? O
o orador que me chamou primeiro, falei, ufa, ainda bem que sou eu a primeira, né? Porque aí, né, depois os mestres ficam ali na segunda palavra, então depois fala o doutor Juliana, obrigada pela palavra. Mas inicio aqui cumprimentando a doutora Luciana, nossa presidente da mesa, doutor Holmes, doutor Juliano, já cumprimentei, doutor Luiz Eduardo, e também aqui agradecer, né, e parabenizar a comissão organizadora, o ministro, doutor Douglas Alencar, doutora Priscila Pecoraro, pelo convite, também o CREFITO 3, porque estou aqui falando, então, do lugar de representante do CREFITO 3. Agradeço também a gestão pela confiança de colocar essa oportunidade para poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência ali no que diz respeito às cooperações técnicas junto aos municípios de São Paulo. A gente começa queria começar essa palestra um pouco pensando na temática da mesa, pensando como que a gente, enquanto conselho, consegue ser potencializadores, né, estratégicos para fortalecer as políticas públicas. Então, a minha fala hoje é como que o Conselho sai desse lugar tradicional de fiscalização de normas para conseguir compor e fortalecer as políticas públicas, principalmente no momento onde nós, enquanto conselhos, temos sido questionados, provocados, para poder colocar para a sociedade o nosso verdadeiro papel institucional, né, junto ao fortalecimento das políticas públicas e ao benefício da sociedade. Então, a minha fala vem um pouco nesse sentido. E aí, então, deixa eu pegar o passador aqui. Esse aqui, né? Ai, gente, como é que eu passo aqui? Ai, não, agora vou voltar. Quando a gente inicia, então, a gestão, né, do CREFITO 3, um dos nossos maiores desejos era poder realmente fazer isso, fazer essa diferença enquanto CREFITO, enquanto conselho, nos aproximando das demandas reais da sociedade, das demandas dos profissionais, das demandas dos usuários e das demandas dos municípios, que são aqueles que nos possibilitam estar ali prestando assistência para a população, a política pública em si. Então, quando a gente começa a gestão, e o CREFITO por São Paulo, o CREFITO 3, por muito tempo, fica muito voltado para as questões privadas, né, das clínicas e consultórios, então a nossa gestão vem com esse desejo muito forte de se aproximar, então, das políticas públicas, e aí pensando, né, no caso da fisioterapia e da terapia ocupacional, essencialmente na saúde. Então, a gente começa a pensar quais são os problemas reais que a sociedade tem passado, né? O que a gente entende quanto assistência, e aí falando do recorte, né, da fisioterapia e da terapia ocupacional, como que a gente entende, então, o acesso, por exemplo, que é realmente um dos grandes nós que a gente tem hoje na saúde pública, como que os ambulatórios de especialidades, os ambulatórios de reabilitação, eles organizam, por exemplo, a sua fila de espera, que são filas de espera de anos, muitas vezes os usuários ficam lá esperando atendimento por 1 ano, 2 anos, e aquele tempo da saúde, da melhora, inclusive, passa, e os problemas de saúde se agravam. Então, um dos problemas que a gente entendia, que a gente precisava olhar, né, então a gente se perguntou como é que estava o acesso desses usuários à assistência de fisioterapia e terapia ocupacional. Outra questão importante é que a gente percebia, inclusive enquanto trabalhador, né, porque também fui trabalhadora da rede de atenção psicossocial em São Paulo, e a gente ficava pensando como que essa rede se organizava, né, como que a gente podia olhar para essa rede no sentido de como ela estava organizada para conseguir mesmo, né, produzir, fazer ali, prestar serviços com fluxos que funcionassem. Então, a gente também foi se perguntando nessa questão de como que a rede estava organizada, né? E, principalmente, também, como que a gente conseguia fazer uma aproximação entre o gestor e o profissional que está ali na ponta. Porque, muitas vezes, o gestor está ali decidindo da cabeça dele, né, o que ele acha que é importante, sem, muitas vezes, dialogar com o profissional e até mesmo com os próprios usuários que estão ali utilizando do serviço que ele está oferecendo. Então, essa também foi uma das perguntas que a gente fez, né, como é que a gente conseguia ajudar nessa articulação, né, nessa integração entre o que o gestor faz e o que realmente aponta ali os serviços estão precisando. Então, essa era uma outra questão que a gente queria entender exatamente como acontecia. E, principalmente, também muitas demandas que chegavam para a gente com relação à judicialização da saúde, muitos casos, por exemplo, de TEA, de pessoas com transtorno do espectro do autismo,
tinham ali muita dificuldade de acessar, e aí a gente sempre costuma dizer, né, que a rede, o usuário do SUS, ele é responsabilidade de todos os serviços, só que quando chega em algumas demandas não é responsabilidade de ninguém. Então, principalmente os casos de TEA, que hoje a gente vive aí uma marca bem importante, um destaque bem importante para a necessidade de apoio a essas pessoas. Então, os pais, os familiares acabam judicializando os municípios para que eles consigam acesso a esses serviços, ao atendimento, à assistência. Então, isso é um grande ônus para os municípios que precisam, inclusive, pegar o recurso público e colocar o recurso público no privado, porque o público não está organizado para atender essa demanda. Então, isso é uma questão muito importante que tem um impacto bem intenso nos municípios. E aí, então, né, como eu disse, a gente entendeu que, a partir do projeto da cooperação técnica com os municípios de São Paulo, a gente podia, então, trazer a diferença entre esse sistema punitivo para um sistema colaborativo, nesse modelo da cooperação, né? Tendo, então, uma atuação integrada. Então, a gente sai aí da questão da fiscalização por si só, então, onde o fiscal, muitas vezes, fica num aspecto burocrático, ali, cartorial, né, de número de registro, de porte da carteirinha, para um apoio técnico institucional, porque nós, enquanto conselhos, e principalmente, né, pensando na gestão, somos os maiores conhecedores técnicos daquilo que a gente tem, que a gente representa, né, para poder fazer ali cumprir o nosso papel na sociedade. Então, a gente sai dessa lógica de fiscalização isolada para um apoio técnico institucional. A lógica também da questão da punição, né, sair um pouco dessa punição após o profissional fazer uma falha, para a gente poder pensar numa lógica preventiva, principalmente uma construção junta, através. Depois a gente vai falar um pouquinho de educação permanente, por exemplo. O foco exclusivo na sanção, né, na sanção legal, no rito da lei, ali, como o doutor Juliano foi falando, de como as leis, às vezes, trazem aí algumas limitações para a gente, né, e aí a gente poder focar no fortalecimento dessas redes, não só no que a lei está dizendo. Né, então, como a gente consegue fazer essa articulação nesse sentido. E a proteção só restrita à norma, então, o profissional, você tem que fazer isso, aquilo, e para a gente poder fazer deixar de falar, dizer só aquilo que é interesse do nosso conselho, do conselho em si, para também o interesse público, né? Como a gente apoia o que é interessante para o governo, para o município, né? E também para a sociedade. E aí, então, contando um pouquinho para vocês, né, do que é a cooperação técnica, a gente entendeu, então, que a aproximação ela tinha que vir com um ato mesmo de colaboração, podendo nos oferecer ali para o município para poder fazer essa pactuação mútua, né, entre o conselho e o município. Então, era uma parceria, ela é uma parceria estratégica, né, gratuita. A gente sempre deixa muito claro para o município que o município, mas tem que pagar, né? Quando fala disso, a gente deixava muito claro que não, que essa era uma oferta gratuita. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes os municípios eles precisam pagar para poder receber essa análise, esse diagnóstico. Então, a gente deixava muito claro ali que a nossa ideia era fazer esse serviço gratuito e, principalmente, como eu disse, técnico institucional, pensando que o Conselho, nós temos aí esse poder da palavra técnica junto à assistência que a gente presta. E aí, então, os nossos pilares, né, é poder fazer ali um diagnóstico da demanda. Então, a gente tem um conhecimento profundo sobre quais eram as demandas da população, daquele território, daquele município relacionado à assistência em terapia ocupacional e fisioterapia, e poder, a partir desses dados, também apoiar a gestão nas escolhas melhores, porque ele deveria fazer qual profissional eu devo contratar, por exemplo, eu contrato mais psicólogo, contrato mais fisioterapeuta, contrato mais terapeuta ocupacional, para poder, qual é o serviço que eu tenho que investir? Então, para conseguir dar para o gestor ali dados para que ele possa tomar as melhores decisões. A ampliação e a construção de fluxo, que, então, esse era o nosso interesse, porque, conhecendo, mapeando e ajudando o gestor a fazer melhores decisões, a gente também consegue fortalecer a rede enquanto um todo, a rede de atenção à saúde enquanto todo, não só pensando na fisioterapia e na terapia ocupacional, e, principalmente, pensando como que a gente organiza a partir de linhas de cuidado. Isso era um aspecto muito importante que a gente, então, faz aí junto aos municípios. E, principalmente, a questão da educação permanente, a gente entendia que esse era um eixo importante quando a gente falava das cooperações técnicas, porque você precisa, então, qualificar esse profissional, como eu disse,
disse, para que, qualificando, ele possa atender a população de uma maneira mais eficaz, com maior qualidade, e evitar, então, erros e penalidades que ele possa sofrer a partir da prática dele. Aí eu trago um pouco aqui para vocês como a gente organizava esse projeto no sentido da metodologia que a gente utilizava. Primeiro, a gente fazia, então, uma aproximação com o município, a gente tem uma comissão de relações institucionais, e aí, então, a gente oferece para o município e faz essa pactuação e adesão do município para o projeto junto ao CREFITO 3. Então, é um compromisso tanto do município quanto também da gestão do conselho. A gente sempre, no começo, a gente tinha, foi muito difícil, porque a nossa ideia era poder conversar com os gestores, porque é quem realmente tem a governabilidade para poder trazer algumas mudanças, né, poder realmente executar algumas orientações que a gente dava, mas a gente teve um caminho bem importante, porque muitas vezes o gestor ele encaminhava para conversar com a gente o gestor lá do centro de reabilitação, do serviço. E a nossa ideia era realmente conversar com a gestão, pensando na governabilidade que a gestão tinha para poder implementar aquelas orientações que a gente tinha colocado ali no que a gente estava, né, colocando no parecer, que aí depois a gente vai falar. E aí, a partir dessa pactuação, a gente fazia, então, essa conversa com os gestores, preferencialmente, né, entendendo ali realmente quais eram as demandas daquele município, como é que esse município estava organizado com relação à rede de atenção à saúde. E aí, ali, a gente realmente identificava as necessidades reais ali do que o município precisava para reorganizar essa rede. O diagnóstico situacional, então, a partir dos levantamentos que a gente fazia, a gente conseguia fazer. Quando a gente pensa, por exemplo, em redução de filas de espera, é impossível você fazer uma redução de fila de espera sem conhecer quem está ali na fila de espera, esperando na espera por essa assistência, por esse atendimento. Então, é muito importante a gente entender qual que é o território, como esse território está organizado, quem que é a população que está ali naquele território, é mais idosos, são mais crianças, são mais trabalhadores. Então, é muito importante que a gente entenda realmente, faça esse mapeamento das demandas, desse diagnóstico situacional do território ali, daquele serviço. E também, depois disso, nós fazíamos também um parecer técnico para conseguir dar algumas orientações ao gestor de como, com pequenos ajustes, ele conseguiria potencializar a assistência em fisioterapia e terapia ocupacional e reorganizar a sua rede para responder melhor às demandas. Então, a gente fazia esse parecer técnico baseado, né, nas normativas ministeriais e também em práticas baseadas em evidências. E não só isso, então, isso é um aspecto importante desse projeto da cooperação técnica, que não é um projeto pontual, que a gente vai lá, olha, faz isso, isso, isso e pronto. A gente tem também a proposta de fazer esse acompanhamento contínuo, né, e longitudinal. Então, isso é um aspecto importante, porque a gente fazia o parecer, dava algumas orientações e a gente volta a conversar, então, com o município, com os gestores, para saber como que foi realmente aquela indicação que a gente está dando, se realmente ela tem ali algum efeito na prática. Então, isso é um aspecto muito importante também do projeto da cooperação técnica. E aí, contando um pouquinho para vocês, né, do que os municípios apresentavam como demanda, o que foi aparecendo mais ali com relação aos desafios da organização dessa rede. Então, como a gente disse, a fila de espera crônica, essas pessoas que ficavam ali muito tempo esperando para o acesso, porque quando você ia olhar para a fila de espera, por exemplo, a gente tinha casos de pós-operatório junto com casos de dor crônica, né? Então, que são casos que demandam atenções totalmente diferentes. Então, como que a gente ia ajudando também o gestor a qualificar essa fila, como eu disse, conhecer quem estava ali esperando, principalmente também a falta de protocolos, não existiam protocolos instituídos dentro dos serviços, a escassez de profissionais, principalmente de terapeutas ocupacionais. Hoje, um dos grandes desafios do município é poder contratar terapeutas ocupacionais, inclusive profissionais que demandam ali para assistência de pessoas com transtorno do espectro do autismo. Então, a carência de terapeutas ocupacionais é muito significativa dentro dos municípios.
a fragilidade da atenção básica, porque quando a gente vai pensar numa organização dos processos de trabalho na saúde, a gente tem que entender que a atenção básica, ela é, por isso mesmo o nome, atenção primária, atenção básica, porque ela está ali na base, né? E ela, então, é a grande gerenciadora desse cuidado, porque a atenção básica é o postinho, é o BS que está do lado da minha casa, e aí eu preciso ter esse vínculo para que eu consiga saber aonde é a minha referência de cuidado quando eu precisar. E quando a gente fortalece a atenção básica, esse usuário muitas vezes consegue resolver um problema que ele tem ali mesmo no território e não precisar do serviço especializado, que esse também é o grande gargalo da fila. O usuário ele não consegue o cuidado necessário na atenção básica e aí então ele acaba procurando o serviço especializado para poder cuidar daquela demanda dele, por exemplo, nos casos de dor crônica. Então, a importância da atenção básica estar fortalecida tem muito a ver com essa, como a gente faz essa priorização dos casos, né, e essa distribuição dos casos. Então, a fragilidade da atenção básica é muito presente nos municípios. A dificuldade de financiamento, muitas vezes o gestor não consegue, não conhece quais são as estratégias, quais são os meios que ele tem que fazer para poder acessar verbas públicas para conseguir investir nos serviços, nas equipes de saúde. Então, a gente, inclusive, na Comissão de Políticas Públicas, a gente fez um documento norteador orientando como os gestores devem, então, quais são os passos que o gestor deve fazer para poder implementar serviços, implementar equipes. Inclusive, a gente tem o documento impresso ali no estande do CREFITO, fiquem lá à vontade para poder levar. E a ausência de fluxos assistenciais, então, por exemplo, um aspecto muito que aparecia muito é o encaminhamento. Parece alguma coisa simples, mas como o usuário é encaminhado dentro da circulação dele sobre essa rede, impacta muito também na assistência da saúde. Por quê? Muitas vezes ele passa ali no médico, ou no especialista, ou na atenção básica, e fala que ele está com uma dor lombar. E aí ele vai lá e ele faz um encaminhamento de 20 sessões de fisioterapia. E a gente brinca que é o voucher de fisioterapia, né? Que aí o paciente pega aquele documento e ele chega lá no centro de especialidades, no ambulatório de especialidades, entrega para a recepcionista, e aí, então, a recepcionista pega esse caso e coloca lá na fila e mais uma pessoa para a fila. E, então, a gente foi trabalhando muito como é que esses encaminhamentos eram feitos, né? Como esse encaminhamento, primeiro, considerando a autonomia dos profissionais com relação ao quanto a sessão, o número de sessões, os métodos, as técnicas que devem ser usados. Então, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional ele tem autonomia para poder decidir isso. Então, e também, quando você, inclusive, vai dar alta para o usuário, isso impacta, o encaminhamento que ele recebe impacta em como a gente dá alta para o usuário, porque a alta também é uma grande dificuldade nessa questão de filas de espera, porque o paciente ele não quer ter alta, ele quer continuar ali sendo cuidado, e é justo. Porém, isso traz um impacto, porque enquanto aquele usuário está ali, outro não pode ser atendido, porque existe ali um limite também da assistência. Então, a gente vai entendendo que o encaminhamento era um aspecto muito importante, a gente foi trabalhando como que o município qualificava esses encaminhamentos, como eles faziam encaminhamentos mais qualificados, e, principalmente, um grande desafio era chamar os médicos para conseguirem olhar para essa demanda, né, para essa questão, e o quanto esse encaminhamento que o médico fazia tinha um impacto importante, ali, por exemplo, na questão das filas e dos encaminhamentos dos pacientes. E também a educação permanente, que, como eu disse, os municípios sentiam muita falta disso, os profissionais, os gestores apontavam muito isso da questão da falta de educação permanente para qualificar sua assistência. Ai, meu Deus. Foi rápido. Bom, um pouco do impacto que a gente viu ali, os dados que a gente, do resultado, o resultado do nosso trabalho, né? Então, a gente conseguiu fazer ali uma cooperação com 256 municípios cooperados no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem, né, um estado muito grande, mas a gente considera esse número um número bastante significativo para esse projeto. Nós conseguimos implementar 106 comissões de revisão de protocolos. Então, ali a gente conseguiu fazer ali todo um trabalho de reflexão junto à gestão e também, neste caso, junto com os profissionais, para conseguir poder estabelecer fluxos e protocolos ali para assistência. Conseguimos também fazer a redução das filas de espera, porque todos esses aspectos que eu disse, o gestor conseguia ter ferramentas para olhar, então, quem era essa fila, para quem que esse paciente estava ali esperando,
para onde ele podia encaminhar, como é que ele fortalecia a atenção básica, e é isso, a ampliação de equipes e serviços do território. Isso também ajudou muito, porque o gestor, então, entendeu que ele precisava investir na atenção básica para conseguir poder reduzir a fila, por exemplo, que um tinha muito consequências sobre o outro. Então, a ampliação de equipes e serviços foi uma questão que apareceu muito de mudança ali nos municípios, a reorganização dos fluxos, então, por exemplo, essa questão do encaminhamento e o fortalecimento da cultura de educação permanente. Nós, inclusive, temos oferecido aos municípios, né, junto com esse trabalho da cooperação técnica, palestras onde a gente fala, por exemplo, sobre a gestão de filas, porque é muito importante também, apesar do nosso foco ser o gestor, o profissional ele também precisa ser sensibilizado, porque são os profissionais que estão ali na ponta que vão realmente executar a política. Então, a gente precisa também fortalecer o profissional que está ali na ponta. Então, a educação permanente entra muito também nesse espaço. E o outro aspecto importante que a gente foi tentando ali implementar um dispositivo muito importante para poder pensar como essa rede organizada, né, no fortalecimento da rede de atenção à saúde, a gente foi pensando, então, nos fóruns de gestão. É um dispositivo onde a gente tem a presença tanto dos gestores, quanto dos serviços, trabalhadores e de usuários, onde todos possam se encontrar para poder discutir as problemáticas, os encaminhamentos, estabelecer esses fluxos, poder combinar como que os serviços vão conseguir discutir casos, então, casos principalmente vulneráveis, né, que demandam uma complexidade maior de atenção. Então, a gente conseguiu ali que alguns municípios que não trabalhavam na perspectiva desse dispositivo, eles implementassem, então, esse diálogo, esse espaço de diálogo que conseguia, então, envolver todos os atores ali da política pública para que ela possa ficar mais eficiente. Alguns municípios que a gente fez foi Hortolândia, São Carlos, Guararapes e Ferraz de Vasconcelos, entre outros também. Aqui eu vou arriscar um pouquinho, né, de trazer, então, assim, conversar um pouco desse projeto com a questão, então, da governança. A gente entende, então, que esse projeto ele tem uma questão muito importante, porque a partir dos dados, né, da integração entre a fiscalização, a cooperação, a decisão por evidências, a gestão colaborativa, ele ajuda, então, o gestor a trabalhar a partir dos aspectos da governança. Então, isso ele traz elementos para os gestores poder olhar, né, e fazer essa prática a partir do olhar da governança. Então, as evidências que a gente foi fazendo, né, a partir dos dados, ele não tomava as decisões por uma intuição, mas sim pelo que realmente o município, né, a população estava precisando, e principalmente também, né, essa questão da integração entre a fiscalização e o município, porque a gente, antes de poder enviar para uma questão punitiva, a gente tem, então, um diálogo com o município para questões que a gente vai identificando na fiscalização e como que a gente vai apoiando o município a se reorganizar e se readequar no que diz respeito às questões também que esbarravam na fiscalização. Aí aqui também, um pouco mais complexo, né, poder conversar um pouquinho com vocês sobre o ESG, no Conselho, como é que, olhando para esses pilares, né, a gente consegue fortalecer o SUS, aqui a partir do projeto da cooperação técnica. Então, a gente traz aí que, né, com relação a convergência de todos esses pontos, né, por exemplo, do acesso oportuno, do cuidado integral, da melhoria da experiência do usuário, com a transparência para a gestão, que baseia as decisões desse gestor, né, e ajudando, por exemplo, na questão das judicializações, onde a rede ela vai estar mais preparada para receber esses usuários, principalmente com essas demandas mais complexas. Então, como isso, convergindo, gera aí um interesse público. Então, a partir das nossas ações, nossos dados, nossas intervenções, nossos protocolos, enquanto conselho, a gente ajuda, então, né, o governo a trazer esses princípios da governança, tomando decisões mais transparentes, mais sobre
práticas baseadas em evidências. Então, a gente gerando, então, um interesse público, aí um valor público para essa ação. E aí, no aspecto, né, do ambiente, a gente tem, nesse projeto, a gente coloca ali um pouco da atuação ética e preventiva e colaborativa, fortalecendo o Sistema Único de Saúde, mas os principais são realmente o social e a governança aí no aspecto do ESG, mas aí depois o doutor vai falar melhor, é que eu só estou me arriscando, né, analisando um pouco desse projeto nesse olhar. Esse projeto a gente enviou, né, para o Congresso Nacional, para a Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. A gente ganhou um prêmio, então, sobre esse projeto, mostrando realmente quanto que ele é um projeto revolucionário, né, inovador. Então, a gente realmente ficou muito feliz e satisfeito com vencer aí como cooperação técnica, parceria institucional com esse projeto na Conferência Nacional dos Conselhos. Então, um pouco da ideia que eu queria conversar aqui com vocês, passar para reflexões, é realmente isso, né? Como que os conselhos eles conseguem se aproximar das demandas reais da população a partir das suas técnicas e fluxos e conseguem realmente sair desse lugar só de fiscalizar, mas também de poder apoiar, a poder articular junto, educar, né, e construir junto aos gestores públicos, à população realmente que precisa e tem demandas reais e como que a gente se aproxima, então, não só como órgãos burocrático, fiscalizador, normativo, mas também se aproximar das demandas reais da sociedade. E aí a gente vai continuar junto essa transformação, não só do CREFITO 3, mas com todos os envolvidos aqui nesse evento. Muito obrigada. Doutora Carolina, muito obrigada por compartilhar sua vasta experiência aí em relação à saúde mental. E acredito que essa é uma das soluções práticas e necessárias para deixar um grande legado para a sociedade, enquanto entidades e enquanto profissionais. Tá? Vamos fazer a transição agora para o Dr. Holmes Naspolini. Né? Dr. Holmes é advogado, é mestre em Administração Pública pelo IDP, especialista em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo e atual secretário executivo do CREA de São Paulo. Ele é uma importante referência nacional na discussão sobre governança, modernização institucional e estruturação jurídica dos conselhos profissionais. Dr. Holmes, precisamos muito de ti, inclusive para trazer aí conceitos práticos, projetos práticos e que nós podemos construir em conjunto aí. Tá bem? A palavra é contigo. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer toda a comissão científica, em nome do nosso querido amigo, Dr. Zilmar, por pensar esse projeto, né, que vem ao longo, já nesse segundo episódio, se desenvolvendo cada vez mais, trazendo temas atuais para o aperfeiçoamento dos conselhos de fiscalização profissional. Acho que deixa eu voltar mais isso. Opa. Aqui. Um dos grandes dilemas de ser um dos últimos a falar no evento é que a gente acaba sendo um pouco repetitivo. Isso traz, de certa maneira, um certo conforto, porque a gente vem observando que há, de fato, sintonia entre os palestrantes e o posicionamento dos órgãos de controle com aquilo que a gente vem, ao longo da gestão, trabalhando, sobretudo, no sistema Confea-CREA. E eu gosto de sempre começar a pensar sobre as soluções partindo da análise daquilo que nós somos. O direito tem muito disso, né? A gente, enquanto os engenheiros, eles conhecem bem qual é o objeto de estudo deles, né? Formas, estruturas, densidade de massa. Os médicos
tratam da saúde do corpo humano. Os profissionais do direito, eles regridem à origem para investigar quem somos, para onde vamos, né? Quais são as nossas fontes. E aí vem a pergunta básica: o que é o direito? O que é norma? Qual é a finalidade? Então, para a primeira coisa, para pontuar a necessidade de uma solução, é a gente conhecer nossa própria natureza. A gente ouviu aqui pessoas altamente qualificadas dizendo mais ou menos o seguinte, que somos espécies sui generis de entes públicos não estatais. Mas, afinal de contas, o que quer dizer isso? Até a própria expressão que está prevista lá no julgamento da ADC 36 traz uma certa redundância, porque a gente dizer que é espécie sui generis já quer dizer que é espécie de si mesmo. Então, nós somos espécie da espécie. Mas a melhor explicação, e a explicação mais didática que eu ouvi ao longo da minha trajetória, veio do ministro Aires Brito, que disse o seguinte: conselho é conselho. Conselho é isso que ele se apresenta com essa estrutura. A gente não pode acabar confundindo e querendo categorizar em uma espécie previamente estabelecida, que são as autarquias, aquelas características para moldar a nossa realidade, né? Portanto, nesse contexto, aonde vai estar inserido essa figura tão singular que são os conselhos de fiscalização profissional? E qual é a sua finalidade? Se a gente sair daqui desse auditório e perguntar aos profissionais que estão na ponta para que servem os conselhos de fiscalização profissional, muitos deles podem citar uma dessas realidades. É uma taxa, é um órgão meramente burocrático, é cartorial, mas, finalmente, sabemos que desempenhamos bem o nosso papel estipulado por uma estrutura normativa legal, fiscalizar o exercício de fiscalização profissional. Mas nós podemos ir além, nós devemos ir além. Há nitidamente uma desconexão entre aquilo que é percebido pela sociedade e aquilo que é desenvolvido pelos conselhos. A nossa realidade social não consegue enxergar valor público aquilo que está sendo desempenhado pelos conselhos de fiscalização. Isso é um problema público que deve ser enfrentado. Para tratar essa desconexão com a realidade, a gente primeiro precisa construir o problema, percebê-lo como um problema. E aqui, pegando o gancho com os ensinamentos de administração pública, John Kingdon falava que, para que o poder público possa tratar de um problema, construa uma política pública, a gente precisa, primeiro, entender o fluxo dos problemas, entender quais são os cenários de solução e também aferir o clima para a propositura dessas soluções. Qual é o melhor momento para a gente colocar em prática essas soluções? A gente veio ao longo do tempo, como foi falado pelo ministro Véder de Oliveira, hoje mais cedo, moldando a realidade dos conselhos. Ao longo do tempo, muito daquilo que a gente vai fazer ou pode fazer vem sendo tomado através de decisões pontuais feitas por órgãos de controle, né, muitas vezes pelo Poder Judiciário e demais organismos de fiscalização. Mas consideramos que somos entes públicos não estatais, de alguma maneira nós orbitamos
a administração pública e, portanto, nós sofremos a irradiação dos princípios e das normas que estão lá aplicados à administração pública, mas nós não podemos importá-los integralmente para a nossa realidade, porque ela não vai ser amoldada à forma de concepção que nós fomos desenhados. Afinal de contas, quadrado não é retângulo e muito menos vai ser trapézio. A gente está quase, nós somos mais para o trapézio do que para retângulo. E aí a gente lembra que a administração pública, assim como é o direito, ela vem evoluindo. Ela deve perseguir valores além daquilo que essencialmente foi nascido para ela. A administração pública nasceu assim, capturada pelos detentores de poder. O patrimonialismo marcava a administração pública, a confusão entre o que era o interesse público e o que era o interesse privado. Graças a Deus isso não existe mais. E aí veio esse rapaz no começo do século XX para dizer o seguinte: opa, espera aí. Max Weber vai dizer, nós precisamos separar o que é público daquilo que é privado. Nós precisamos acabar com as trocas de interesse e dos favorecimentos para trazer hierarquia, racionalidade, regras. Isso já foi uma grande revolução, né? Isso foi praticado lá na década de 20, do início do século 20. Vem chegar de uma forma mais marcante aqui para a gente com o Decreto-Lei 200, já em 67, quase década de 70, não é isso? Um certo atraso. A gente sempre importa os modelos com certo atraso. Avançou demais. Mais um, aí. E esse avanço foi significativo, a gente reconhece esse avanço, só que ele também trouxe problemas. Nós começamos a focar mais no processo e na forma do que efetivamente nos preocuparmos com o resultado. E aí a gente acaba sendo o fiscal do processo. Ah, não, faltou essa justificativa, faltou essa direção. Logo, a gente molda a atividade da administração pública para uma perfeição para dentro, e não uma perfeição para fora, buscando a conexão com o que a sociedade espera da gente. E aí vem uma nova roupagem. E aí, novamente, nós já estamos com atraso na adoção dessa metodologia. Vem a nova gestão pública, o gerencialismo, pensado na década de 70, 80, mas somente aplicado na década de 90 no Brasil. Mas ela veio dizer o seguinte: opa, espera aí, a gente precisa pensar sim no resultado. Nós precisamos ser mais eficientes, precisamos alocar melhor os nossos recursos para a nossa atividade. Incorporou o conceito do privado, das empresas, para o Estado. Qual é o problema? O problema é que a empresa existe para dar lucro, e o Estado deve existir para gerar valor público. E o que é esse valor público? O valor público, e aí também já aqui, novamente com atraso, foi um conceito pensado em 1995, por Mark Moore. E ele vai dizer, basicamente, que o valor público é a soma dos interesses coletivos que nós, como cidadãos, pensamos na sociedade e aquilo que nós fazemos com a capacidade do Estado para alcançar esse resultado. Então, quando a gente pergunta ao nosso profissional qual é a finalidade do conselho, e ele diz o seguinte: ah, não faz nada por mim, ou não vejo se envolver, eu não vejo, não percebo
a solução, né, a finalidade, o porquê dele existir, é porque aquela estrutura que foi pensada inicialmente para a gente já não nos cabe, e a gente precisa se aperfeiçoar. Não é deixar de realizar aquilo que nós nascemos para fazer, mas é somar, agregar atividades e valor que sejam percebidos pela sociedade. E aí vem o questionamento. Estamos resolvendo problemas reais? O que nós estamos fazendo para contribuir com o aperfeiçoamento social, com o aperfeiçoamento do Estado? A gente precisa primeiro fazer um levantamento interno para perceber quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas forças. E em todos os conselhos, nós sabemos que temos um berço, um capital intelectual gigantesco. Todos os profissionais que estão atuando no mercado devem estar, ou logicamente estão, inseridos dentro dos conselhos de fiscalização. Logo, nós somos detentores ou possuímos a capacidade de mobilizar um autoconhecimento técnico. Além do autoconhecimento técnico, nos fortalece o fato de termos uma altíssima capilaridade no Estado. A maioria dos sistemas possui representação em todos os estados, e dentro dos estados eles se disseminam dentro do seu território com diversas unidades. Isso nos dá algo que nenhum ente estatal possui. Nenhum ente estatal possui essa capilaridade e representatividade no Brasil. Os conselhos de fiscalização profissional possuem. E nós somos dotados, sim, de uma autonomia institucional que fortalece e nos induz ao desenvolvimento das atividades técnicas. Nós precisamos ir além da fiscalização do exercício profissional. Quando eu fui convidado para vir a esse evento, a doutora Priscila chegou lá e disse, olha, você vai falar sobre acordos de cooperação técnica para qualificar as decisões públicas. Eu disse, você estava me ouvindo, né? Porque eu estava discutindo isso agora, né? Eu falava com a minha equipe, olha, nós vamos fazer um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, porque eles querem apoio na fiscalização das atividades de pavimentação que vão ser desenvolvidas aqui. E aí um funcionário meu disse assim, não, mas isso é finalidade nossa? Eu digo, você quer discutir finalidade, você vai para o jurídico. Aqui a gente vai fazer. Aqui, né, apesar da minha formação jurídica, a gente precisa colocar cada um no seu quadrado. Na Secretaria Executiva, nós vamos executar esses projetos. E aí, ouvindo o doutor Juliano aqui, olha a oportunidade que nós temos nas compras públicas. Quantas escolhas estatais precisam do apoio dos conselhos para melhor qualificar as escolhas que eles estão necessitando? A administração pública não consegue comprar de alfinete a aeronave. Não existe quadro, nem ninguém com conhecimento técnico suficiente para atender essa demanda. Mas a pluralidade de conselhos de fiscalização permite que nós sejamos braços para o desenvolvimento de estudos, ensaios e o fortalecimento das escolhas públicas. Nós precisamos estar inseridos nas escolhas públicas dos agentes públicos. Isso é uma ação de coalizão, de arranjo técnico para melhorar a vida social. Aí sim a gente vai conseguir alcançar o valor público e entregar, possivelmente, aquilo que os profissionais esperam que nós tenhamos. Então, como novo papel nesse arranjo institucional, a proposta
que eu trago aqui aos senhores, não para explicar, mas para confundir, é a gente fornecer, de fato, apoio técnico, conhecimento, discutir políticas públicas que melhorem localmente a vida da população. Recentemente, o Conselho Federal de Engenharia, por exemplo, lançou um edital voltado aos profissionais, a fim de que eles avaliassem os problemas municipais e trouxessem soluções técnicas. Essas soluções técnicas tanto servem para desenvolver as capacidades intelectuais da própria profissão, mas vão tratar de um problema específico da população local. Muitas vezes um problema que não é nem tão complexo assim, uma questão de mobilidade, uma questão de trânsito, uma regulamentação com relação ao manejo arbóreo das cidades, como desenvolver o meio ambiente. A gente precisa compreender que os problemas públicos, eles não são unicausais, não possuem uma única causa. Você falar em infraestrutura, mobilidade, clima, saneamento, são problemas transversais, são problemas que perpassam em diversas áreas do conhecimento. A gente não pode, por exemplo, pensar que a violência pública é um problema de segurança unicamente. É um problema de educação, é um problema de saúde pública, né, com relação ao tratamento de drogas, obviamente é uma questão, muitas vezes, de infraestrutura urbana, né, uma iluminação numa praça traz mais segurança. Então, se a gente pensar que os problemas públicos eles vêm unicamente de uma única causa, é a receita para o insucesso. A gente precisa participar do diálogo amplo e promover esse diálogo amplo com a sociedade, como fonte de conhecimento. Aqui são alguns exemplos desenvolvidos pelo CREA São Paulo para tratar ou auxiliar os órgãos públicos. Então, por exemplo, tivemos uma mobilização no litoral norte em razão de grandes chuvas, que houve desabamento, e atuamos junto à Defesa Civil para verificar a integridade de casas. Também houve uma explosão em razão de uma casa de fogos de artifício de maneira irregular, que acabou afetando a integridade de casas vizinhas, pessoas carentes, precisando ainda, além de serem vítimas, tinham que pagar projeto para entregar à prefeitura para continuar habitando seus imóveis. Nós fomos lá para fornecer o apoio técnico. Assim foi feito com diversas outras ações do governo do Estado, com o Tribunal de Contas do município. Enquanto eu sentava aqui, recebi demanda do Ministério Público de São Paulo também para a análise técnica de estruturas que eles estão fiscalizando. Então, todas essas ações eram ações que eram recebidas pelo Conselho e eram ditas, não, isso não é com a gente, isso a gente não pode fazer. Até que a gente pensou o seguinte, poxa, se o Ministério Público está nos pedindo, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas do município, do Estado, Poder Judiciário, Estadual, Federal, todos estão vindo com a mesma demanda, será que está todo mundo equivocado ou nós aqui estamos com uma perspectiva de autocontenção, de capacidade de poder para realizar aquilo que todo mundo acha que a gente deve fazer e tem capacidade para fazer? Então, é uma mudança, como foi falado no primeiro dia, uma mudança cultural. Governança é mudança de cultura, mudança de postura. É entender que nós podemos e colocar isso em prática. Esse é um grande exemplo de sucesso que foi desenvolvido pelo Conselho Federal. O InfraBR é o Índice de Infraestrutura baseado em 6 eixos estratégicos para o Brasil, ranqueando os estados através desses 6 eixos. Tudo isso para qualificar as decisões administrativas. Então, os gestores hoje podem olhar para cada um desses eixos e dizer aonde
está havendo a necessidade de uma atenção maior. Isso é a forma de fazer a captura de agenda, como eu falei no começo, de demonstrar para o gestor público que há um problema. A sociedade tem um dado objetivo baseado em dados públicos abertos dos problemas que merecem atenção prioritária. Então, foi um índice desenvolvido pela equipe técnica do Conselho Federal, juntamente com a equipe do Instituto Amazon, aquele que desenvolve o Índice de Progresso Social do Brasil, que foi recentemente lançado em 2025. Então, para finalizar, a mensagem que eu deixo é essa, nós utilizarmos esse nosso potencial técnico-científico para melhorar a vida das pessoas nos diversos segmentos profissionais dos quais fazemos parte. Muito obrigado. Dr. Holmes, muito obrigado pela fala. Nós, efetivamente, precisamos muito da contribuição, né, do CREA, do CONFEA, não só com informações de dados, mas eu cito o caso prático do que o CREA pode estar atuando em conjunto. Na questão de regulamentação de atestação, né, em relação aos RDCIs, em relação à fomentação e desenvolvimento de projetos junto aos municípios e a assessoria, que foi um dos nossos painéis no Congresso de Gestão Pública ontem. A gente tem um investimento para a obra, mas nós temos a ausência de investimento em assessoria técnica, apoio técnico e projetos. Eu acredito que, em conjunto, nós possamos desenvolver, junto ao Legislativo, junto ao Executivo, aos órgãos de controle, essa necessidade, essa regulamentação, que, obrigatoriamente, nós temos que ter um investimento em planejamento. Outro ponto o CREA, CONFEA, fazer a devolutiva, né, para os profissionais, fomentando o interesse para o mercado da engenharia. Porque nós sofremos uma degradação nos últimos 10 anos dos modelos de negócio no setor de infraestrutura. Nós precisamos fomentar esse interesse, fomentar negócio, ter a valorização da nossa engenharia, que foi tão reconhecida mundialmente, e que houve uma desvalorização e um entendimento contrário. O Brasil, ele pode muito fazer para o mundo em engenharia, e hoje não está sendo visto dessa forma. Então, eu acredito que o CREA, CAL, tem autoridade suficiente, juntamente com outras entidades, para trazer essa valorização da engenharia. E é nessa formação desses conceitos mais amplos de política pública que eu convido vocês a caminharem junto com toda a sociedade, conosco e com os profissionais, fazendo agora essa virada de chave, né? Não só em termos legislativos, mas também em termos práticos do que os municípios e do que o Estado e do que o governo federal também precisa. Tá bem? Agora nós vamos passar aí a fala para o Dr. Luiz Eduardo Mercedes. Ele é administrador, consultor de investimento social e privado e especialista em ESG e relações governamentais. Ele tem mais de 20 anos de experiência em articulação institucional e gestão de projetos sociais. E, numa era em que se fala muito em adaptação climática, em que todos nós estamos aprendendo e conscientizando sobre isso, em que o Brasil, até 2022, teve um gasto de 401 bi em medidas adaptativas e corretivas, ao passo que se investiu 13 bi em medidas preventivas, nós precisamos muito de suas orientações e experiência, doutor. Bom, pessoal, bom dia. Acho que aqui, primeiramente, agradecer aí toda a organização, né, doutor Zilmar, a doutora Priscila, por toda essa construção aí dos painéis. Do congresso do ano passado, a gente tem, pelo que eu vi e acompanhei esse ano, eu não sou dos conselhos, né, a doutora Luciana trouxe até um pouco desse perfil, que eu venho da iniciativa privada, dessa parte de ESG, mas eu acompanho essa pauta aqui, tenho acompanhado desde o ano passado, tenho visto a evolução dos diversos assuntos. São assuntos que são, eu diria, sensíveis,
e que temos que tratá-los. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, por questões judiciais ou não, ou de necessidade da sociedade. Tá? Eu trouxe aqui um pouco, né, a gente vai falar de ESG, tudo isso, mas eu quis trazer um pouco desse pano de fundo aqui, de terceiro setor, trazendo essa conexão junto aí do como os conselhos, junto com o terceiro setor, pode potencializar muito mais as políticas públicas. E dentro disso tudo, o ESG, que o ESG, alguns aqui painelistas trouxeram, que é uma iniciativa, são indicadores da iniciativa privada, mas que a gente pode trazer alguns para o governo, para as organizações sociais, muitas delas têm incorporado esses indicadores, porque a iniciativa privada tem solicitado. E como, acho que foi o Dr. Weber, de manhã, que trouxe, da necessidade desses indicadores e de governança, justamente por conta de alguns casos que tivemos e que temos, e aí de ter essa segurança e trazer essa segurança como um todo. Vamos lá. Trazer um panorama geral, para quem não conhece aí do terceiro setor. Hoje a gente tem 917 mil organizações, tá? Que todas elas juntas, aí, desde 2015, movimentaram aí mais ou menos 220 bilhões, que isso chega perto aí de 4,27 aí do PIB nacional, mais 6 milhões de postos de trabalho e uma remuneração média aí de 3,2 salários. Trazendo um comparativo aí com a indústria, né, do impacto do que o terceiro setor hoje movimenta na economia, ele é superior aí ao da indústria automobilística e aí, inferior ao do agronegócio. Trazendo um pouquinho mais aí de situação da onde que as organizações estão, 79% são privadas, 30% religiosas, a grande maioria, como aí a gente tem de projetos sociais, eles estão no Sudeste, Nordeste, e a gente tem aí uma grande aí carência de instituições aí Norte, Centro-Oeste, e aí o Sul também vem aí com uma grande atuação aí de algumas organizações. Os pilares de atuação aí do terceiro setor, eles trazem aí essa parte de agilidade e inovação. São estruturas menores, que testam metodologias, então eles conseguem testar aí algumas, né, rodar alguns pilotos, tá? E que depois podem ganhar escala para o poder público. No controle social, eles fiscalizam o uso de recursos públicos, defendem os direitos, né, garantindo que o governo cumpra aí suas obrigações. No fomento e execução, parcerias formais com governos e executando programas sociais. Eles mantêm projetos de longo prazo que acabam perdurando aí governos e não tendo aí, às vezes, uma única, independente da mudança de governo. O terceiro setor, ele vem aí fortalecendo políticas públicas, ele vem com esse papel e de preencher as lacunas na execução de serviços, inovando em métodos e cobrando transparência do Estado. Opa, passou muito. Como é que volta aqui? Peraí que passou. Bom, o papel dos conselhos profissionais, a gente trouxe aqui um pouco de como que os conselhos eles podem fortalecer o terceiro setor, tá?
O terceiro setor ele carece de de mecanismos formais de controle e transparência. E os conselhos eles têm uma capacidade muito grande, né, de controle, por conta de por quem são fiscalizados, toda a trajetória, toda a origem, e de complementar e ajudar essas lacunas, não como substituto do Estado, mas como parceiros técnicos qualificados para fortalecer o ecossistema. Capilaridade territorial. Por a gente ver da necessidade de estar nos territórios e da ausência de organizações onde que a gente não tem nos territórios, o conselho ele está lá presente, os conselhos têm aí toda essa sua territorialidade. O conhecimento técnico, né, oferecer essa capacitação técnica, toda essa assessoria, aí nas cooperações técnicas vocês trouxeram muitos desses exemplos, e de contribuir, gerando essa inteligência institucional, né, essa capacidade de articulação, sustentabilidade, a qualidade dos serviços, stakeholder e de accountability. Essa parte de prestações de contas, onde que muitos deles aí também têm, né, dificuldade. Tá? E as cooperações técnicas com a gestão pública. A gente destaca aqui como um parceiro estratégico único, que é onde ele tem legitimidade regulatória, capilaridade e independência. Na integração aí com os conselhos profissionais de classe, a cooperação ela vem como essa ferramenta que transforma a governança e multiplica impactos. Do que eu tenho visto e do que eu tenho acompanhado em todas as apresentações aqui, a gente tem olhado de que a gente tem um limite de atuação do Conselho. E alguns trouxeram isso, de até onde o Conselho vai, qual o papel do Conselho, qual o papel do poder público, como vai cada um no seu segmento. Opa. Foi demais. E que os conselhos juntos, eles têm aí um papel de transformar a sociedade, trazer esse valor social concreto e desenvolver esse ecossistema de políticas públicas. Trazendo... Opa! E como que ele consegue, aí, como que é possível ele construir esse caminho? Aqui a gente trouxe aqui alguns dos pontos que vocês trouxeram já nas apresentações, e aí até o que o Holmes trouxe, fica difícil falar depois de todos, que aí a gente atrás e se torna repetitivo. Mas, assim, montando essas arquiteturas institucionais, câmaras temáticas, né, criando esses espaços multissetoriais, onde que o conselho interage com os outros entes da sociedade, ali, da sociedade civil, seja o poder público, a organização social, ou a sociedade civil organizada, complementando e ajudando a desenvolver políticas públicas, potencializando toda aí a atuação e as políticas públicas. Os protocolos de cooperações técnicas, né, reduzindo aí a dependência de consultores privados, que justamente os municípios lá, o Dr. Fernando trouxe muito dessa necessidade, e a gente traz aqui um outro item de certificação técnica de organizações sociais. Isso como uma iniciativa de... os conselhos têm a possibilidade de desenvolver organizações sociais que hoje, a sua grande maioria, as organizações, elas acabam atendendo
sendo assistencialistas, atuando em políticas públicas, né, atendendo o beneficiário final, mas que elas podem se desenvolver e ser também esse braço aí a mais que o conselho, que pode compor aí de iniciativas aí com os conselhos. A construção de observatórios territoriais compartilhados, tá? Que essa e aí de não ter aquela solução isolada, né? Escutando a sociedade e criando aí esses mecanismos. Programas de residência técnica, né, mais ou menos assim, trazendo a ideia dos modos de residências médicas ou pedagógicas com profissionais dos conselhos temporariamente nos territórios, junto às organizações sociais, transferindo aí o conhecimento e potencializando ainda mais aí as políticas públicas. Opa, já foi. As camadas de cooperações técnicas, tá? A camada normativa, para formalizar parcerias, é possível, né, as organizações sociais, a gente tem aí o marco regulatório das organizações de sociedade civil, que traz toda a segurança jurídica para desenvolvimento de parcerias. Na camada operacional, aí da implementação e do desenvolvimento aí das cooperações técnicas, e na camada cultural, a construção de confiança e a mudança da cultura ali no território. A gente traz aqui as 5 dimensões de potencial, também de atuação dos conselhos, da legitimidade... Opa! Da legitimidade regulatória, do poder dele de fiscalizar, da capilaridade da densidade técnica, da independência institucional, que o conselho acaba tendo, né, o acesso às comunidades profissionais e a produção de inteligência setorial. Opa. Espera aí. Passou. Bom, no ESG, né, olhando o ESG e a atuação, a gente, que é isso que eu trouxe, que o ESG ele é frequentemente tratado na agenda corporativa, na sua lógica aí de aplicação de construção de indicadores, né, conjunto de práticas e critérios que avaliam se a empresa é sustentável, ética e socialmente responsável. O impacto ele precisa ser medido e não só narrado. Ele precisa ter indicadores claros que sejam depois publicados. E por cada segmento, por cada conselho, por cada classe profissional, que é onde você vai tendo os seus indicadores de cada um dos projetos. Na parte de... E nessa parte de indicadores, ele é um ciclo virtuoso, onde que você tem que continuar alimentando ele. Opa. Não tá indo. Você não pode deixar de alimentar por questão da governança, a credibilidade. Trazendo mais recursos, atraindo mais recursos para projetos ou para políticas públicas desse segmento, ganhando escala de impacto e trabalhando a questão reputacional. Epa. As condições para o impacto social concreto, né, diagnóstico territorial compartilhado, que é o que a gente falou, vocês
vocês citaram nas outras apresentações, alvos mensuráveis, ciclos curtos de aprendizado, escalabilidade planejada e a sustentabilidade financeira diversificada, né? Cooperação com conselhos, fontes e outras fontes para colaborar com as políticas públicas do território. Opa, deixa eu passar já. Estou brigando aqui com... o valor social gerado pela cooperação institucional, a capacidade estatal local, né, a cooperação dos conselhos e OSCs não substitui a capacidade do município, ela complementa, né, o fortalecimento do tecido associativo, ao engajar membros em projetos com OSCs, municípios, os conselhos mobilizam a classe média técnica, né, em favor do desenvolvimento territorial. A confiança institucional, ela aumenta, né, aumenta a credibilidade, você trabalha todo o pertencimento ali ao território, e o capital social como um bem público. As redes de cooperação produzem muito mais do que um bem valioso, a capacidade de diferentes atores confiarem. E os conselhos profissionais, eles são esse elo estratégico do terceiro setor, usando toda essa legitimidade técnica, a capilaridade territorial e a independência institucional para construir atuação propositiva, cooperação institucional e a geração de valor público. Fortalecer os conselhos é fortalecer as políticas públicas, é fortalecer o Brasil. Que sem cada um deles, a gente não consegue ter essa integração, governança, o impacto social e o desenvolvimento público. Obrigado, pessoal. Exatamente no seu tempo, doutor. Muito obrigada pela contribuição. Acredito que nós temos que, a cada dia, estar mais envolvido nessa criação de uma política pública, mas de forma obrigatória. Uma política pública de adaptação climática obrigatória, em que se prime pela transversalidade de ações e pela integração de ações, envolvendo todos os entes, né? Hoje nós temos ações desassociadas, seja em cada ministério federal, seja em cada ação municipal. Então, nós temos que criar esse conceito do seu próprio município. Eu até escrevi um artigo, na época lá do desastre natural lá do Rio Grande do Sul, para a revista Rodovias e Infra, falando sobre isso, de como os municípios e as entidades poderiam desenvolver agora novos planos com políticas obrigatórias de adaptação climática e com seus planos de clima. Por quê? Nós estaríamos pensando no planejamento de cidades a longo prazo, com o envolvimento de todos os stakeholders e de todos os eixos, né? Inclusive em relação à saúde, né? Não só infraestrutura, mas em relação à saúde e em relação também à formação de crença, né? Quero agradecer aqui os painelistas, os participantes, principalmente a academia, ao Zilmar, que de forma direta e indireta nos promoveu aqui esse encontro e também uma ação de desenvolvimento de política pública, que é a união de todos nós e uma forma de conscientização para avançarmos aí nos nossos conceitos e práticas do dia a dia. Obrigada, tá? Agradecemos à doutora Luciana Dutra pela mediação e a todos os expositores pelas contribuições de alto nível. Encerramos essa parte de debates muito produtivos e faremos agora a pausa para o almoço. Retornamos dentro de 2 horas.